Estamos de volta com a série Cultura Organizacional, falando de culturas destrutivas, fazendo analogias com alimentos venenosos, e hoje neste vídeo nós vamos trazer mais dois conceitos interessantíssimos para exemplificarmos este tema, não é, professora? Isso mesmo, nós estamos prosseguindo, estudando os estágios estabelecidos por Kohlberg e que, caracteristicamente, por Patrick e Wagley, foram estendidos aos ambientes das organizações. Vamos trabalhar agora, Priscila, no segundo estágio, chamado de estágio da conformidade. Certo. São empresas dentro das quais, como eu disse, a sanção social é tão grande que aquela velha máxima, as coisas sempre foram assim por aqui, é o nome do jogo. Sim. Então não venha tentar inovar, porque o nosso dia a dia simplesmente resume-se a cumprir as normas. Exatamente. Então, para se adaptar a essa empresa, você terá que ser legal, apto a obedecer, porque se a palavra de ordem das empresas no primeiro estágio que vimos, né, que são empresas que convivem com darwinismo social e maquiavelismo, se a palavra de ordem aqui, neste primeiro estágio, era sobrevivência, a palavra de ordem neste segundo estágio, que é o estágio moral, a palavra de ordem é obediência. Sim. Então, você não sobreviverá se não obedecer. E empresas com essa característica acabam moldando, desenvolvendo pessoas dentro do seu modelito padrão. Sim. É o pretinho básico que dá certo, que tem feito com que a empresa prospere, Sim. porém ela não é capaz de ter novas ideias, ela não é capaz de desafiar as pessoas a pensarem fora da caixinha, porque a regra do jogo é siga dentro da caixinha. Exato. Uma pergunta, professora, dentro desse mundo, né, tão competitivo que nós vivemos hoje, no ambiente corporativo, até que ponto você acha que uma empresa sobrevive dentro dessa cultura organizacional, né? Muito metódica, procedimentada, sempre fazendo burocrática, o mais do mesmo, né? Então, até que ponto você acha que a empresa sobrevive dentro dessa cultura? Priscila, nesse mundo do século XXI, onde, num modelo de alta comoditização entre as organizações, ou seja, todas fornecendo produtos e serviços muito parecidos, a inovação é imperativa, ou seja, se a empresa não for capaz de reinventar-se, ela, na linha do tempo, ela tende ao ostracismo e ao desaparecimento. Então, o que é que acontece? Qual é o grande problema? Depende muito do produto, demanda, mercado, segmento dentro dos quais a empresa atua. Se ela tiver um certo share, uma participação de mercado que lhe dê algum conforto, ela prosseguirá fazendo mais do mesmo. Sim. Ela só será desafiada a mudar-se quando, de alguma forma, o mercado sinalizar que ela corre risco. Exato. E para isso, os gestores que estão habituados à lei e ordem, obedeça sem discutir, ok? Que embora sendo pessoas morais, estamos falando de um nível, Sim. né, de moralidade, embora sejam morais, eles têm que desafiar-se. Sim. Eles têm que trazer novas pessoas que sejam capazes de quebrar os paradigmas. E aí tem um detalhe. Exatamente. Tem que vir gente de fora. Exatamente. Porque quem está dentro Tem da que empresa mudar não toda é a capaz. estrutura. Exatamente. Quem está vivendo naquela realidade, Sim. vamos fazer mais do mesmo, aqui as coisas sempre foram assim. Sim. Essas pessoas não ousarão, Exato. porque a palavra de ordem aí, para eu quebrar essa cultura, é ousadia. E ousadia, neste caso, nós teremos que importar, teremos que trazer de fora. Que é aquilo que nós falamos no vídeo anterior, né? As pessoas acabam se moldando ao estilo, né, organizacional e comportamental dessa determinada empresa, e ela não consegue pensar de forma diferente, não consegue estruturar, né, o seu pensamento, as suas ações, diferente daquilo que ela já foi formada a fazer ali. Então não há outro jeito a não ser de realmente trazer colaboradores de fora. E se nós pudéssemos, Priscila, metaforicamente comparar este ambiente a algum tipo de alimento, o que você me sugeriria? Então, professora, um alimento
venenoso, né, que também tenho certeza que muita gente não sabia, inclusive eu, é o broto de feijão. Você acredita? Apesar de ser um alimento nutritivo e saudável, né, eu mesmo... Rico em ferro. Rico em ferro, exatamente. Mas ele consumido totalmente cru, ele pode ser muito nocivo à saúde. Por quê? Porque ele carrega aquela bactéria, a salmonela. Então, esse é um tipo de alimento que, para você consumi-lo, né, de forma totalmente segura, precisa se conhecer a origem desse vegetal. E mais ainda, você fala, quando a gente fala em consumir um alimento cru ou consumi-lo cozido, estamos falando uma palavrinha maravilhosa que é a maturidade. Sim. Então, o alimento precisa ser cozido, ele precisa passar por um processo de cozimento para que ele se torne consumível e saudável. Exato. Dessa mesma maneira, essas empresas elas têm que passar por um processo de amadurecimento das pessoas, e estimulando as pessoas, e aí essa figura que vem de fora fará este papel lindamente, Sim. a serem cada dia mais ousadas, porque A criatividade, a inovação, o pensamento fora da caixa. Porque a ousadia, Priscila, não é, hoje, embora muitas empresas o digam, não é uma competência tão bem vista assim, porque Sim. pessoas ousadas são iconoclastas, elas quebram os modelos, elas quebram as imagens pré-definidas. Sim. E todo iconoclasta, ele sofre num primeiro momento uma rejeição enorme por parte das pessoas. E você é um iconoclasta? Você é alguém na organização capaz de quebrar paradigmas? Se você está numa empresa altamente, né, moral, porém com um modelo de conformidade que, na sua opinião, está levando a empresa ao anacronismo, ao ostracismo, a se tornar marginalizada dentro do seu mercado. Como é que você trabalhará isso na cultura para tornar a cultura da sua organização uma cultura mais ousada, uma cultura com pitadas de criatividade, pitadas de inovação, lembrando que a criatividade é a capacidade que nós temos de ter ideias e a inovação é a capacidade que eu tenho de ter ideias que gerem valor. Exato. Ok? Então, Priscila, como é que a gente lida com o amadurecimento das pessoas na organização? Certo. Como nós falamos anteriormente, né, professora, tudo depende muito da alta liderança. Então, eu tenho certeza que nas empresas existem profissionais que querem pensar diferente, querem trazer inovação, querem fazer as coisas de forma, né, diferente do mais do mesmo, mas muitas vezes são barrados, né? Muitas vezes são impedidos de gerar esse novo comportamento dentro da empresa. Então, eu acho que dentro dessa cultura, dentro desse modelo que nós estamos falando, depende muito mais de fato de um sinal do mercado, um sinal de risco, de externo. Ou muda externo, sinal externo. Uma provocação, um estímulo externo para que a empresa de fato mude a cultura. Exatamente. E aí o meu conselho, a minha sugestão para esses profissionais que muitas vezes se sentem inquietos, né, querendo trazer coisas novas, querendo mudar procedimentos e muitas vezes não conseguem, é justamente ter esse olhar externo, olhar para fora do mercado, né, olhar o que o mercado está fazendo de diferente, quais são os riscos, quais são as fraquezas que essa empresa tem se ela não mudar. Se ela não trazer as fragilidades que estão sendo desenvolvidas, exatamente, e colocarão em risco a sobrevivência exato, dessa empresa. de acordo mais moral que o ambiente seja. Exato, de acordo com a evolução do mundo, né? A evolução da tecnologia, a evolução das mudanças que são muito recorrentes hoje em dia. Então, essa é a minha sugestão para esses profissionais. Então, tragam o olhar de fora, né? Isso, de fato, vai trazer um diferencial para você. Eu tenho uma outra sugestão, tá? Além de trazerem esse olhar de fora, que está correta a avaliação e análise da Pri, eu tenho uma outra sugestão. Se você for o líder de uma área e você percebe que a sua área precisa de todo um pensar mais criativo e mais inovador, primeira perspectiva que você terá que implantar na cultura é a aceitação do erro. Por quê? Por que as empresas tornam-se tão conformes ou tão
né, by the book. Pelo medo de errar. Pelo medo de errar, para Exato. não gerarem retrabalho, para Isso. elas não gerarem um custo, porque o retrabalho é um Sim. custo absurdo, Sim. né? E você terá que implementar uma cultura de acolhimento do erro, de lidar, para que todos estejam aptos a lidar com o erro de Exato. forma positiva, porque é impossível criar e inovar sem errar, ok? E aí há uma empresa, eu gosto muito, ela tem o seguinte mote: erre logo para acertar mais cedo. Sim. Então, se você quiser implementar uma cultura nova, num ambiente que é de conformidade, erre logo para você acertar mais cedo. Então, se você quer resultados diferentes dentro da sua organização, precisa fazer coisas diferentes. Não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Outra dica interessante é que no nível 3, que foi aquele que estabelecemos e explicamos agora há pouco, né? Começa a surgir em algumas empresas um profissional que é um líder, que é moral, que trabalha by the book, mas ele vai exigir das pessoas uma resposta maior de lealdade. Sim. Então nós vamos enxergar o 4º nível dentro do modelo do Kohlberg. Falamos em darwinismo social, maquiavelismo, falamos em conformidade e agora vamos falar num 4º nível chamado de lealdade para com a autoridade. Certo. O que é isso? É um nível no qual eu tenho um líder que é moral, que trabalha muito by the book, mas por questões culturais ele exige lealdade não apenas ao modelo da organização, mas ao modelo pessoal que ele estabelece. Eu estava ministrando um curso numa multinacional americana e nessa multinacional americana eu tinha vários executivos, né, de vários países sentados. Eu tinha o pessoal da Argentina, os irmãos, eu tinha o pessoal do Chile, tinha gente da Alemanha, era uma multinacional americana e bem interessante. E ao final do curso que eu ministrei, um profissional da área de compliance, um alemão, já imaginaram um alemão na área de compliance, veio conversar comigo dizendo que havia ido ao Japão fazer uma auditoria numa determinada área da empresa americana no Japão e que ele chamou o diretor financeiro para tirar dúvidas a respeito do balanço. E o diretor financeiro se cercou dos seus 2 gerentes, um de um lado e outro do outro. Então, ele fazia perguntas ao diretor e quando ele tinha alguma dúvida, ele perguntava ao gerente, para que o gerente explicasse. O gerente virava para o diretor financeiro e esperava que o diretor financeiro respondesse. Olha isso. Então ele disse, eu fazia perguntas para um gerente, ele virava para o diretor e o diretor respondia. Eu fazia perguntas para outro gerente, ele virava e esperava que o diretor respondesse. Então eu questionei o Hans, o nome dele é Hans. Hans me disse assim, professora, quando eu questionei os 2 gerentes perguntando por que, apesar de eu questioná-los, eles viravam para o diretor e o diretor podia responder, eles disseram, é cultural. Sim. Não podemos nos posicionar, não podemos responder nenhuma pergunta se nós tivermos alguém de patente superior na nossa área. A lealdade. Lealdade baseada em princípios, isso tão cultural, Sim. a ponto de eles não perceberem que não estavam numa empresa japonesa, estavam numa empresa americana. Sim. E a empresa queria um modelo americano de gestão, mas eles se baseavam na cultura estabelecida, é uma cultura inclusive milenar do próprio país, Sim. mas que fazia parte da cultura da organização. Sim. Então a lealdade baseada em princípios é muito interessante. Existem alguns casos que a gente nunca sabe se são verdadeiros ou se são lendas organizacionais. Toda empresa tem suas lendas, né? Comece a pensar um pouco nas lendas que rolam em torno das pessoas da sua empresa. Um aluno me disse o seguinte, professora, rola uma lenda na minha empresa, no meu banco, eu sou executivo de um banco, é que
O fundador do nosso banco foi um indivíduo que cresceu, veio de uma família muito humilde, e ele até os 10 ou 11 anos de idade não usava sapatos. Então o criador do banco contava isso pro pessoal do conselho, né? Do board. E como ele não foi habituado a usar sapatos até 10, 11 anos, ele detestava usar meias. Ok? Então ele era obrigado a usar sapatos agora na organização, nas reuniões, e não usava meias. Então o que acontecia? Todos os componentes do board também não usavam meias. Olha isso. Por quê? Para se adaptarem, para mostrarem que o nível de lealdade deles não apenas era um nível de lealdade dentro da moralidade, mas principalmente era um nível de lealdade que excedia, era uma lealdade para com aquela autoridade. Sim. É muito característico em algumas empresas, quando o líder maior tem determinados hábitos, as pessoas ao redor dele abraçarem e absorverem o mesmo comportamento. Exato. E isso é o que a cultura organizacional faz. Ela determina como vou me comportar. Exato. Agora uma pergunta, professora. Trazendo esse exemplo da lealdade, que teoricamente entende-se que é algo bom, certo? Sem dúvida. Né? Adaptabilidade. E se eu tenho um líder moral, por que não ser leal? Então, ou seja, existe moralidade, né? E existe lealdade. Então, positivo. Agora, na sua opinião, você acha que isso é 100% positivo no sentido de gerar no outro um exemplo? Então, ou seja, se eu devo lealdade a você e você está hierarquicamente acima de mim, então eu te tenho como um exemplo, como um líder inspirador, né? De quem eu vou me espelhar e vou aprender e vou crescer junto com você. Ou você acha que isso também pode ser destrutivo no sentido de estou sempre sendo podado? Porque por mais que eu tenha grandes ideias, por mais que eu tenha potencial e competência, eu sempre tenho que respeitar a sua hierarquia e eu não posso falar à frente de você, eu tenho que demonstrar sempre lealdade a você. Perfeito. Como exemplo que você trouxe, né, da reunião, perguntava-se para o gerente esperava que o diretor respondesse. Então, na sua opinião, né, colocando em balanças, exatamente, colocando em balanças, o que de fato pesa mais, né, o aspecto positivo ou negativo? Normalmente, o positivo, ele contribui. Qual é o objetivo dos nossos vídeos? O que é que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos querendo dar uma turbinada na sua empregabilidade. Sim. Para garantir que você consiga transitar com maior excelência no mundo organizacional. Eu e Priscila, Paulette e Priscila, têm um compromisso com o seu sucesso. Por isso é que nós estamos aqui, despendendo um pouco do nosso tempo, falando sobre questões relevantes. Exato, então, para que você pense na sua realidade, né? E veja o que você pode mudar. E para melhor, para melhor, positivamente. Detalhe, é muito mais positivo do que negativo. Agora, seria negativo na proporção em que eu perdesse a minha personalidade. Certo. E deixasse de pensar por mim, e é muito comum isso acontecer, eu fico me imaginando o que é que a pessoa está pensando e como é que eu respondo de forma a agradá-la. Sim. E esse é o risco, porque eu estou perdendo a minha independência, a minha autonomia e não sou capaz de ser mais o livre pensador que, de uma forma ou de outra, a maioria das empresas quer, embora muitas vezes não saiba cultivá-lo. É verdade. Então, dica para você: conformidade é excelente, o líder é moral, ele é inspirador e ele tem toda a capacidade e para ele é importante que você seja leal. Por exemplo, para mim, eu pessoalmente considero a lealdade uma competência indispensável para quem trabalha comigo. Eu não trabalharia com alguém que, por mais genial que fosse, isso é um grande valor. É um grande valor. Sim. Por mais genial que fosse, não fosse leal, porque seria alguém que o tempo todo estaria trabalhando, tentando solapar a mim. E obviamente, querido, se eu quiser encontrar fatores, né, de defeitos e falhas em vocês, eu encontrarei. E obviamente eu os tenho também. Então, lealdade para mim é essencial. Porém, eu quero lealdade com personalidade. Eu preciso de pessoas que digam para mim: olha, eu vou atuar desta forma, porém, na minha percepção, nós deveríamos ir por aqui, por aqui, por aqui. Exato. Porque isso é melhor para o todo e desenvolve melhor a organização. Sim. Eu adoraria trabalhar com alguém assim. Estou com você até debaixo d'água, porém,
aqui, acho que deveríamos mudar. Sim, e não se deixar podar a ponto de Anular-se, não expor aquilo que pensa, né? Porque tem muita gente hoje em dia nas empresas que tem grandes ideias e que muitas vezes tem receio, né, de expor, justamente porque hierarquicamente não tem espaço, não tem liberdade, né, para demonstrar, né, o seu pensamento, as suas ideias e acaba não tem coragem. E não a pessoa de fato não tem coragem ou se julga incapaz de impor-se e vai se apagando dentro da organização e vai perdendo o que? Oportunidades. E não se esqueça, você nunca será um sucesso se você não for o que você é, o máximo do seu potencial. É verdade. Não ofusque o seu brilho. Sim. Você tem luz própria e vou dar uma dica se você vive num ambiente de conformidade. Você é muito melhor do que isso. Você é uma pessoa muito melhor do que aquilo que você faz. Não tenha medo. Só é possível ver alguém se ele aparecer. Então, se você não se expor, se você não aparecer, você não vai ser visto. Então, arrisque. Ouse. Super beijo. Nos encontramos no terceiro e último estágio, interessantíssimo, porém absurdamente raro no Brasil. Beijo. Beijos, obrigada pela Clique sua no participação. nosso canal. Não esqueça Conte de com a assinar. gente.